Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e vamos continuar conversando com o Rafael Nogueira. Ele que é secretário nacional da Economia Criativa e também historiador, uma figura muito conhecida no Brasil. E mais uma vez eu quero agradecer a atenção que ele está colocando aos amigos do Hora Geral, seja pela TV, seja pelas redes sociais. Rafael, no dia de ontem foi aberto às autoridades, depois de 10 anos, o Museu do Ipiranga, que está localizado numa área nobre, né? Em São Paulo. A partir de amanhã vai estar aberto ao público durante 2 meses, sem a cobrança de ingresso, né? E, lógico, uma grande expectativa para ver como que ficou essa reforma. E nós somos carentes de museus no Brasil. Qual a importância da reabertura, no seu entendimento, do Museu Ipiranga para os brasileiros? Importância extraordinária, Douglas, porque ela tem importância cívica, né? As pessoas podem ir visitar primeiro um monumento construído no local onde Dom Pedro teria dado o grito, né, de independência ou morte, mas ao mesmo tempo esse monumento, esse museu, ele já conta com elementos extraordinários da nossa história. Nós temos uma mapoteca muito importante usada por pesquisadores, temos lá também alguns itens muitíssimo conhecidos, originais, como por exemplo o quadro de Pedro Américo, aquele famoso quadro no qual Dom Pedro está proclamando a independência com toda a pompa e circunstância, ainda que ele não reflita precisamente os fatos, ele reflete sim a grandiosidade daquele momento. Nós temos no Museu do Ipiranga também uma construção belíssima ali do final do século XIX, início do século XX, e ao mesmo tempo estátuas de paulistas notáveis, muitos dos quais hoje questionados, mas o Museu do Ipiranga ele nasce ali no final do século XIX com a missão de, ao mesmo tempo, mostrar a centralidade de São Paulo para a história do Brasil, a importância de São Paulo, que era muito questionada, bem da verdade, e, ao mesmo tempo, começar a resgatar esse patriotismo, esse civismo ligado ao Brasil. E a guarda de itens, né? A guarda de itens preciosos para a nossa história e a nossa memória. Eu não sei se você conhece, meu amigo Rafael, o Sérgio Williams. Ele é presidente do Instituto Histórico Geográfico de Santos e ele tem um projeto importantíssimo que é o Museu Histórico de Santos, que, óbvio, ainda está em construção, acho que ainda vai demandar mais uns 2 anos. E eu vejo que o museu não é só a questão de preservação da história, mas é uma grande contribuição para que as pessoas conheçam a história da sua cidade, do seu estado, do seu Brasil. E essa é uma prática que parece que está adormecida no nosso país, a não ser em datas importantes como o 7 de setembro. De quem deveria partir essa iniciativa para que os brasileiros pudessem conhecer mais a sua história? A iniciativa de preservação cultural, por ser algo ligado, algo pertencente a todos os cidadãos, é natural que seja principalmente do Estado, mas os cidadãos também podem se organizar por isso, porque sendo a um valor cuja importância é dada por todos, ela pode surgir de todas as partes, mas é um dever do Estado preservar. Por quê? Porque é algo muito dificultoso para particulares e, ao mesmo tempo, aquilo que é de interesse nacional ou de interesse de qualquer ente federativo, né, no caso de Santos, do ente municipal, a preservação da memória, ela faz sentido que seja encaminhada, liderada pelo Estado, ou seja, pelo município. Então é interessante sim que haja um museu da cidade de Santos. Isso aí seria um feito extraordinário. Santos, aliás, é uma cidade que gosta de história. Eu acho que se aproveita pouco esse turismo histórico, aproveita-se muito a parte turística ligada à praia, mas aproveita-se pouco, poderia se aproveitar muito mais o turismo histórico em Santos. Eu poderia citar até outros, né? José Bonifácio é o grande, incontestável santista, mas podemos lembrar de Alexandre de Gusmão, seu irmão Bartolomeu de Gusmão, podemos lembrar de vários feitos realizados por santistas, os próprios irmãos de José Bonifácio, e para isso nós precisaríamos sim de um museu, mas é bom que se preserve tudo com ciência, com bibliotecários envolvidos, museólogos, historiadores, de uma forma bastante responsável e bem feita, não de qualquer maneira, não de uma maneira improvisada e amadora, que nós façamos isso por Santos de uma forma realmente profissional. É uma grande oportunidade de você explicar para os amigos do Hora Geral, os amigos da Baixada Santista, internautas. Hoje você ocupa um cargo importante, que é o secretário nacional de Economia Criativa. O que significa economia criativa para o nosso público? Qual é a sua responsabilidade estando à frente de uma secretaria nacional, me corrija, que tem status de ministério?
A Secretaria Nacional de Economia Criativa, ela tem um nome que é um guarda-chuva para muita coisa. A economia criativa, no fundo, é uma pasta que visa a fomentar as atividades culturais a partir do Estado, mas cujo talento está no particular. Então, o Estado realmente fomenta e incentiva diversas áreas, né? Desde o design, da gastronomia, passando pela música, pela cultura tradicional e popular dos povos e por aí vai. Então a economia criativa lida com tudo isso, mas também com o livro, com o mercado do livro, com a economia ligada às editoras, com as bibliotecas públicas. Então a minha pasta trata de tudo isso. Tendo já experiência, tendo sido presidente da Biblioteca Nacional por mais ou menos 2 anos e meio, eu trouxe também essa carga e nós temos o Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas e, como eu disse, nós lançaremos aí um concurso literário especial para o bicentenário. Então, assim, a economia criativa lida com o empreendedorismo cultural e dentro do empreendedorismo cultural temos várias vertentes, entre as quais uma que estamos tentando, nos esforçando para valorizar cada vez mais, que é o livro. Perfeito, Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa. Rafael, eu queria que você tentasse explicar a importância. Recentemente nós estivemos juntos num evento que ocorreu na Associação Comercial de Santos. Foi o primeiro fórum brasileiro sobre o turismo histórico, que eu julgo importantíssimo. Você, como historiador, sabe da importância de personagens da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, parece que nós não damos muita atenção. Um evento como esse, que aconteceu na Associação Comercial de Santos, acabou trazendo a sociedade, trazendo o empresariado, né, para que pudesse promover um turismo que eu julgo que é importantíssimo, inclusive para a economia nacional. Você acredita que iniciativas como este fórum que ocorreu e que você foi um dos participantes, surte resultado de imediato para colaborar, por exemplo, com uma maior temporada de cruzeiro que vai dar início daqui a alguns meses aqui no nosso Porto de Santos, né? O crescimento da economia, esse momento próspero que nós estamos sentindo pós-pandemia? Claro, claro. Eu acho que muitos eventos como esse podem passar a ser promovidos, porque o turismo histórico e cultural, primeiro, tem total relação com a minha área, que é da economia criativa mesmo. Ele consegue envolver as pessoas da cidade para contar a história da própria cidade, para trazer as tradições da cidade, e isso especialmente para os turistas. Movimenta as pessoas, combate a pobreza, faz com que as pessoas se tornem mais cultas, valorizem mais o seu espaço, os seus povos, os seus ancestrais. Então, assim, eu acho que isso só tem vantagens. E com a modernidade, com as várias tecnologias disponíveis, o Estado poderia, ou por si mesmo, ou fazer parcerias para poder realizar encenações, teatros vivos, ao mesmo tempo realizar QR Codes pelos monumentos para que eles sejam explicados, realidade virtual a partir dos celulares para que vejam cenas históricas ali ocorridas, sendo que Santos é uma das cidades cenográficas, né? Das cidades especialmente cenográficas de todo o mundo, já foi reconhecido como uma cidade dos filmes, né? Ligadas até à economia criativa internacional. Então eu acho que dá para explorar muito mais esse turismo, ele vai aumentar a autoestima da população, vai fazer com que a cultura circule mais. Santos não, eu viajo muito pelo Brasil, Santos é muito bem reputada, é muito bem conhecida, mas não pela cultura, não pelos livros, não pelos estudos e talvez não pela história, e merece. Então acho que isso pode ser aí realmente impulsionado e eventos como esse favorecem essa impulsão. Meu amigo Rafael Nogueira, o que esperar de um dia após o 7 de setembro? Porque o brasileiro tem esse hábito. Pô, é feriado, vamos queimar uma carninha, vamos viajar, eu vou descansar. Às vezes ele não tem o conhecimento ou a respeitabilidade, ele não oferece as efemérides. O que pensar como brasileiro após o 7 de setembro, num ano importante para todos nós? Eu entendo que a partir desse 7 de setembro a gente possa, primeiro, respeitar mais a nossa memória, a nossa história, a nossa tradição, a nossa história de heroísmos, nossa história de altos sacrifícios em prol dos povos. Então, aprender um pouco lições de gratidão e, ao mesmo tempo, a partir de agora, passar a celebrar, a partir desses 200 anos, né, que celebramos hoje, passar a comemorar mais constantemente, mais fervorosamente o 7 de setembro.
que isso seja mais um começo do que um ponto final de celebrações, que a gente comece a era dos bicentenários do Brasil independente, porque tem muitos bicentenários pela frente. Ano que vem o bicentenário da abertura do Congresso, primeira vez que um parlamento genuinamente brasileiro foi aberto, 24 primeira Constituição, 25 o nascimento do Pedro II e o Tratado de Paz e Aliança com Portugal e Inglaterra. Então, assim, tem muitos bicentenários pela frente. E a partir desse 7 de setembro passamos a lembrar mais de nossa história e a respeitar mais a nossa memória. Perfeito. Antes de encerrar, eu quero chamar o doutor Nader da Dentare, ele que participa toda quarta-feira aqui no Hora Geral e traz sempre dicas importantes e mostrando, né, o aumento da tecnologia que a Dentare oferece aos seus pacientes. Doutor Nader, é com o senhor. Falando um pouco de harmonização, uma grande dúvida dos pacientes eu posso fazer harmonização? Com quantos anos eu posso fazer uma harmonização orofacial? A harmonização começa a partir do momento que você percebe que você tem algumas marcas de expressão que vão vindo conforme a idade. Então, por exemplo, um paciente com 23, 24, 25 anos já começa a apresentar algumas rugas, algumas marcas no rosto, já pode fazer uma harmonização orofacial preventiva, por exemplo, com Botox. Alguns pacientes vêm com queixa para fazer um tratamento dentário estético. Muitas vezes a gente coloca os dentes brancos no paciente, bonito, mas o paciente fala, poxa, mas tá legal, tá bonito, tô com um sorriso lindo, mas acho que eu preciso fazer mais alguma coisa. Muitas vezes a gente vai lá e dá a cerejinha do bolo. Faz um preenchimento no lábio, por exemplo, quando é uma mulher, principalmente. Faz um preenchimentozinho no lábio, dá um volume, dá um contorno melhor pro lábio, daí fica o conjunto mais bonito, né? O conjunto fica mais harmônico, dentes e lábio. Tem alguns pacientes que apresentam a papada grande, né? A lipoaspiração de papada a gente também faz na harmonização. Tem a lipoaspiração mecânica, onde a gente vai fazer um procedimento, um pequeno pertuito nessa região e vai fazer uma lipoaspiração de toda a gordura que tem nessa região do pescoço, deixando o paciente com o pescoço mais definido, a borda da mandíbula mais aparente, que é o que dá a beleza para o rosto do ser humano. Temos também a lipoaspiração enzimática, onde a gente usa um ácido, chama ácido deoxicólico, né? Esse ácido ele é aplicado nessa região e aí a gente faz aplicações mensais durante 3 ou 4 vezes até a gente obter o resultado que a pessoa deseja. Existem os preenchedores também de face, onde a gente consegue melhorar a simetria de face dos pacientes. Então, por exemplo, o paciente que apresenta um queixinho pequeno, a gente consegue aumentar. Normalmente, homens que têm o queixo pequeno, a gente consegue masculinizar mais a face do paciente, fazer um contorno de mandíbula mais bonito, mais quadrado, mais definido, né? Para as mulheres, elas gostam muito de fazer o preenchimento da região de malar, onde normalmente a gente tem uma queda dessa região aqui, o paciente apresenta um pouco mais de envelhecimento, um rosto cansado. Quando a gente faz esse preenchimento, por exemplo, a gente levanta, dá um up na aparência da pessoa. Para as mulheres, a gente gosta de fazer uma técnica que chama Top Model Look, que a gente faz um preenchimento nessa região aqui, onde a mulher, quando passa uma maquiagem, dá um realce maior. Então, assim, na harmonização, qualquer pessoa pode fazer, desde que ela esteja insatisfeita com alguma coisa. Ou muitas vezes a gente mesmo propõe para os nossos pacientes, quando eles fazem um tratamento completo de reabilitação da boca, a gente já aproveita e faz um trabalho de harmonização também para entregar um resultado muito melhor. E isso muda a vida das pessoas. Provavelmente uma pessoa que está com depressão ou está com algum problema desse tipo, não está satisfeita com si, quando faz esse procedimento, ela melhora 100%. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Entre em contato com o pessoal da nossa equipe, marca uma avaliação sem compromisso na Dentare de Santos ou de São Vicente. Obrigado, doutor Nader, conversando com os nossos amigos aqui dentro do Hora Geral. É incrível, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer todos os equipamentos de última geração que a Dentare oferece para você que você tenha um bom sorriso. É uma frase pronta, mas é importante sempre reiterar, reprisar que a saúde começa pela boca. Bom, meu amigo Rafael Nogueira, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral.
um carinho muito grande. Eu quero saber quando que você vai estar aqui em Santos, que você falou que viaja muito o Brasil. Eu quero que você venha um dia aqui presencial nos nossos estúdios, né, para que você possa conversar mais. E já vou provocar também uma outra indagação. Como você viaja muito, como que os nossos prefeitos podem estar em contato com você para trazer projetos importantes da sua secretaria para a população da Baixada Santista? Primeiro, estou à disposição para o contato. A minha secretaria não tem muito segredo, é só ligar lá para a Secretaria Nacional da Economia Criativa. O número está do site do Ministério do Turismo. Minha secretária vai atender todos os prefeitos com muita satisfação e nós vamos agendar adequadamente uma reunião. Quanto à minha passagem por Santos, assim que eu tiver previsão, então te aviso, meu amigo. Te aviso e nós poderemos nos encontrar e a gente pode, de repente, gravar um programa. Para mim é sempre uma alegria. Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns por fazer esse fomento à cultura, a Santos, e você ter sido aí um grande personagem aí para fomentar as coisas boas da nossa cidade e da nossa região. Obrigado você, Rafael, porque você dignifica um cargo que foi escolhido através do presidente Jair Bolsonaro. Existem verdades que a gente não pode esconder e eu não gosto de esconder. O próprio presidente falou que ele ia compor o ministério dele e as secretarias nacionais com pessoas com meritocracia. Você não só tem a meritocracia, mas também tem a história inserida no seu perfil. Isso é muito importante para todos nós. Não é o Rafael que ganha, não é o Douglas que ganha, são os brasileiros que ganham, principalmente por essa sua gentileza e sempre atender a imprensa e os nossos amigos do Hora Geral. Um abraço para você, Rafael. Obrigado, um excelente 7 de setembro para todos nós. Abração, viva o 7 de setembro. Obrigado, um abraço. Bom, amigos, nós conversamos com Rafael Nogueira, ele que é secretário nacional de Economia Criativa e também ele é historiador. Viu como é importante conversar com pessoas assim, que importantes, que têm conteúdo para oferecer aos nossos amigos? Essa é a função do Hora Geral, levar a informação correta, porque você merece o melhor. Já está pronto? Cadê? O Celso está aí, Gisele? Já? Opa! Ô, meu amigo Celso, como é que vai ser a previsão do tempo nesse feriado? Olá, Celso! Olá, Douglas. Hora Geral, o tempo melhora um pouco nas próximas 24 horas, mas ainda há interferência de ventos úmidos e frios que sopram do mar em direção ao continente. Períodos de melhoria, de vez em quando ameaça de chuva, garoa, principalmente na Serra do Mar e suas proximidades. As temperaturas sobem um pouco mais, 25 graus. O tempo vai melhorando gradativamente em todo o litoral paulista. Um abraço, Douglas. Tchau. Um abraço para você também, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Viva o Brasil! Nós, brasileiros, precisamos ter orgulho do nosso Brasil. Tá certo? Nós somos brasileiros e esse orgulho nós temos que diariamente trazer no peito, em respeitar a família, respeitar a pátria e lutarmos por dias melhores para todos nós. Amanhã tem mais. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau, pessoal. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria. Seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos. Plano de saúde que cuida de você o tempo todo.